Como vocês sabem, eu exerço essa profissão e eu espero que vocês consigam ver. Se não conseguirem, eu coloquei ali oportunidades e desafios. Só antes de continuar, que horas são? Eu não sei que horas são. Ah, tá. Então ainda tem uma meia hora, né, Carol? Eu tinha feito aqui alguns levantamentos e aqui eu já começo dizendo o seguinte, que se eu falar alguma abobrinha sobre a lei do Brasil, por favor, me perdoem, porque o meu foco está muito mais no RGPD, então o que eu fiz até agora, claro, é a leitura e etc., mas eu não estou no dia a dia dela. De todo jeito, o que me parece em relação à função é isso daqui, que o RGPD traz mais detalhes do que a lei brasileira. Ou seja, o RGPD tem os 3 artigos, 37, 38 e 39, tem os números, vocês sabem como funciona a legislação daqui, não é por parágrafos, é por números, mas é a mesma coisa, e 8 alíneas, e pelo que me parece, a lei brasileira tem um único artigo, que é o artigo 41, esses 3 parágrafos e as 4 alíneas. Não é para dizer que é melhor ou pior, até mesmo porque muita coisa é igual, mas é para dizer que o RGPD ele é mais detalhista do que a lei brasileira. Trouxe aqui também as instituições que, no caso do RGPD, têm a obrigatoriedade. Eu sei que vocês já viram isso, portanto eu vou passar mais rápido aqui. Quando é uma autoridade ou organismo público, exceto tribunais no exercício da função jurisdicional. Uma organização que efetue tratamentos regulares e sistemáticos em grande escala, e aí é necessário o entendimento do que é um tratamento regular e sistemático e o que é em grande escala, mas suponho que a Graça tenha falado disso. Se não falou, é só dar uma olhada na internet, tem um monte de fontes sobre isso. Ou organização que efetue tratamento em grande escala das categorias especiais de dados do artigo 9º e artigo 10º, dados sensíveis e dados de condenações penais e infrações. E as organizações podem considerar conveniente designar um DPO a título voluntário. Ou seja, isso aqui é a obrigatoriedade, esses 3, mas claro que até mesmo sob uma perspectiva mercadológica, a partir do momento que a ideia de dados pessoais passa a ser vista como um ponto positivo, a empresa vai lá e diz, eu tenho sim o DPO e, portanto, o DPO agrega na imagem que a empresa tem para o público. No caso do Brasil, pelo que eu vi, o artigo 41 diz que o controlador deve indicar o encarregado, e aí, quer dizer, são todas as empresas, então, que vão ter de ter um DPO? Ou seja, aí há uma diferença clara entre aqui o regulamento e a lei brasileira, o que, por um lado, é muito bom para quem está no Brasil. E quem vai trabalhar com isso? Porque se todas as empresas precisam indicar, independentemente do ramo da atividade, do tamanho, etc., óbvio que isso é um mercado muito bom para quem for trabalhar nessa área. No nosso caso, a lei diz que a autoridade poderá dispensar. Né? Então, como a gente já falou, a autoridade é relevante e ela que vai fazer esse critério, mas a gente está no momento de segurança porque não sabe. Nem foi criada, Sim. Quer dizer, foi criada, mas não sabe em que contexto ela vai ser confirmada. Sim. Então, a princípio, a ideia é que haja algum tipo de dispensa, mas a gente não sabe qual o tamanho. Quais são os critérios, né, da dispensa. Depois aqui coloquei também muito rápido, vocês também já viram isso, tenho certeza, das funções, só também de maneira comparativa. A questão de aconselhamento do responsável, no RGPD no caso, pelo responsável e do subcontratante e dos funcionários a respeito das suas obrigações, o controle da conformidade das ações com o RGPD e outra legislação, quer dizer, aqui no caso de Portugal, acho que foi falado isso, aplica-se primeiro o RGPD e depois a lei de proteção de dados, que é de 98 e está sendo atualizada agora. Depois a questão, ainda como função de aconselhamento em relação à avaliação de impacto de proteção de dados, incluindo seu controle e a sua realização, cooperação com a atividade de controle e ser o ponto de contato entre a empresa e a autoridade de controle, e ainda não como função explícita do regulamento, mas como uma função que é implícita, que os titulares entrem em contato com o DPO, trazendo então as suas questões sobre os seus dados. E no caso do Brasil, eu achei interessante trazer aqui bem rapidamente também, porque, como eu disse, basicamente são as mesmas funções, ou é a mesma coisa, né, de maneira pelo menos geral,
vai ser a mesma coisa. Ou seja, aceitar as reclamações. Isso aqui é interessante porque isso aqui não está no RGPD, não tem explícito que cabe ao DPO aceitar essas reclamações e as comunicações, e no caso brasileiro sim. O contato com a autoridade, orientar os funcionários e executar as atribuições. Né? Agora, partindo para a parte mais prática. Em primeiro lugar, e aqui eu vou falar especificamente em relação a Portugal, aqui foi visto como uma certa novidade. Eu digo aqui por quê? Porque, como eu pus aí, essa função de encarregado de proteção de dados já existia na Diretiva 95/46, que era a diretiva anterior ao RGPD. Então, a função em si já existia, mas ela não era completamente detalhada. Na verdade, não tinha lá uma seção específica sobre o DPO, o encarregado de proteção de dados. Então, isso foi comentado no ano passado em alguns países europeus, e essa função ela não é nova. Essa função já existe, as empresas já tinham seus encarregados. Tá? Aqui em Portugal, com o RGPD, é que a função ganhou mais relevância. Por isso que eu coloquei uma novidade, entre aspas, já que esse artigo 18, número 2 da diretiva, já trazia isso daqui. Então, isso se torna um desafio. Por quê? Porque a partir do momento em que a função é relativamente nova, não existem parâmetros para você desenvolver aquela função. Claro, existem as funções que estão lá no regulamento, existem boas práticas, etc, etc, etc. Mas no dia a dia, ou não no dia a dia, mas num primeiro momento, isso pode ser visto como algo que é, até certo ponto, um desafio, porque você vai se preocupar com o quê? Você, como DPO, vai se preocupar com o quê? Você vai se preocupar com os direitos dos titulares? Você vai se preocupar com o acesso dentro da empresa de dados pessoais? Você vai se preocupar com os contratos que a sua empresa, como responsável pelo tratamento, faz com os subcontratantes ou vice-versa? Você vai se preocupar com questões técnicas, e técnicas aqui de tecnologia mesmo, para entender que tipo de criptografia está sendo utilizada, por exemplo, e para ver se a criptografia vai entrar no âmbito lá do anonimizado ou pseudonimizado. Qual é a prioridade? Então, nessa perspectiva, isso aqui acaba sendo um desafio. Aqui no caso europeu existe muita legislação, e aqui eu coloquei a palavra legislação no sentido amplo, porque tem o regulamento, tem a legislação nacional, ou legislações nacionais conforme o caso, porque existem países que têm legislações locais, tem os pareceres e as orientações do grupo de trabalho do artigo 29, ou do European Data Protection Board, ou seja, tem muita coisa surgindo o tempo todo e é necessário estar atualizado sobre isso. Isso aqui, no meu caso específico, é o maior problema com o qual me deparo. É a ideia de prática interna da empresa e como conscientizar as pessoas. Eu vejo determinadas pessoas que vão ao banheiro e deixam o computador, por exemplo, destravado, com a tela desbloqueada. E isso é um detalhe pequeno, mas qualquer pessoa que passe ali pode ter acesso a determinados dados pessoais que aquela pessoa que está passando no corredor não deve ter acesso. E aí entra um dos princípios, que é a limitação de dados por um lado, a restrição de acesso. Então, aí você vira e fala para a pessoa, bloqueia a sua tela quando você for no banheiro. Aí a pessoa, ok, claro, né, porque é importante, é relevante. Dá 5 minutos você vê a pessoa saindo para fazer qualquer coisa e a tela está desbloqueada. Então, são detalhes pequenos, mas que são extremamente relevantes no âmbito da conscientização. Outro ponto de conscientização é no sentido de conceito. Conceito do que é dado pessoal. As pessoas, pelo menos na experiência que eu venho tendo, tem muita gente, claro, que sabe o que é, mas tem gente que não sabe o que é. Ou seja, deparei-me uma determinada vez com uma determinada pessoa que falou, vou desenvolver um novo projeto. Ótimo. Quais são os dados pessoais que você vai utilizar? Eu vou pegar o nome, o e-mail e o telefone. Perfeito. Tem justificativa? Tem necessidade? Tem. Porque eu quero o nome para isso, e-mail para isso, telefone para isso. Perfeito. Está dentro dos princípios. E a aplicação, o aplicativo vai fazer o quê? A pessoa vai tirar uma foto e vai guardar e não sei o quê. E a foto? Não, mas foto não é dado pessoal. E é óbvio que foto é dado pessoal. Então não há nem questionamento. Aí você tem de ir lá
né, e dizer não, claro que foto é um dado pessoal. Então essa parte aqui eu acho que é a parte mais, não vou dizer trabalhosa, mas é a que mais é aquele trabalho de todo santo dia que você precisa fazer para que as pessoas em níveis hierárquicos distintos percebam o que é um dado pessoal e por que, não apenas o que, mas por que o dado pessoal deve ser protegido. Aí vem aqui, claro, o conhecimento da organização, e não apenas da sua estrutura, mas da cultura da empresa, porque existem empresas que vão ter uma cultura que é mais propícia à proteção de dados e vai haver outras que não são propícias, e você, como DPO, vai ter de bater de frente e dizer tem de proteger, tem de atrasar aquele projeto de marketing fantástico, porque isso vai ter de deixar o seu concorrente sair na frente, a não ser que o dono do projeto diga, não, eu me responsabilizo, até porque você, como DPO, não tem essa responsabilidade, pelo menos aqui, repito, no âmbito do RGPD. Quer dizer, se uma pessoa da área do marketing vem e fala, olha, eu quero fazer tal projeto, e eu digo, o projeto é ótimo, mas tem determinados pré-requisitos, e você não pode começar agora. E o dono do projeto diz, não, eu vou começar agora. Ok. Eu, como DPO, fiz aquilo que me cabe, que é o quê? Fazer a recomendação de que se ele seguir adiante a partir de agora, pode haver um risco de vazamento de dados pessoais. Quem é o responsável por isso? Sou eu como DPO? Não. É o dono do projeto. Quer dizer, é ele que depois, se alguém vier e reclamar, e enviar uma reclamação para a CNPD, dizendo meus dados pessoais foram utilizados assim, assim, assado, não deveria, a empresa vai tomar uma multa? Provavelmente. Mas quem será o responsável? Não vai ser eu. Por quê? Porque eu fui lá e disse, não é para fazer, não deve fazer. Isso aqui é fundamental. Eu não sei aqui se alguém trabalha na parte de TI de alguma empresa. E se trabalhar, me perdoe. Mas, como eu disse, a minha primeira graduação foi em ciência da computação. Depois eu vim para a área jurídica. E existe, e a minha opinião, existe claramente uma disputa entre esses dois para querer ver quem manda mais. Então é necessário isso daqui, e o básico aqui, entre aspas, não é para dizer contentem-se com o básico, mas tem uma noção de ir numa reunião em que você está definindo um novo projeto e tem o pessoal da TI, porque eles vão desenvolver, botar a mão na massa para saber, para fazer, para desenvolver, e você saber os termos que estão sendo utilizados. Tá? Ou seja, o cara falar, porque eu vou fazer tal coisa, eu vou trocar o DNS de não sei o quê, porque eu preciso utilizar lá o Zero Knowledge Proof, e aí você, de repente, diz, bom, o que é isso? Ou eu vou usar uma criptografia de chave assimétrica. O que é isso? É óbvio que não é ter o conhecimento técnico como eu tenho aqui, de programar, de sentar no computador e programar alguma coisa, mas ter a noção do que esses termos significam. Então eu digo básico, de básico para intermediário, para ter essa noção, para saber o que está sendo feito. Porque senão pode acontecer do pessoal, enfim, definir coisas que do ponto de vista jurídico não podem ser feitas. Tá? Então isso é importante. A questão de ter jogo de cintura, obviamente, porque você está trabalhando ali com pessoas que querem levar adiante o seu projeto, que dizem, não, como eu dei o exemplo agora, precisamos fazer um negócio hoje porque a concorrência vai lançar amanhã. E você dizer, não, não dá para fazer, a não ser que você tome a responsabilidade. Então, ter esse jogo de cintura para convencer as pessoas. E isso aqui é outro ponto que é essencial. Registrar tudo o que é feito. Quer dizer, eu espero que a autoridade lá no Brasil tenha a mesma coisa que aqui a CNPD tem, por exemplo, que eles têm no site, eles disponibilizam um modelo, uma tabela no Excel para registro de atividades de proteção de dados. Ou seja, todas as empresas, em princípio, são, não obrigadas, mas são incentivadas a usar esse modelo, porque todo e qualquer projeto novo dentro da empresa que trate de dados pessoais precisa ser registrado, como está lá no artigo 30 do RGPD. Portanto, deve-se fazer o registro de tudo. E é atrás desse registro que a CNPD, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, no caso aqui de Portugal, vai atrás. No dia que ela bater lá na porta, isso aqui é a primeira coisa que ela vai querer ver. Me mostra tudo que você tem feito. E aí
é necessário registrar absolutamente tudo. Seja na forma de e-mail, seja lá na planilha do Excel, seja, enfim, onde for. Mas quem for seguir essa função precisa registrar tudo, não deixar passar nada para, no bom sentido, digamos assim, se eximir de responsabilidade. Quer dizer, não é dizer não é comigo, mas é dizer eu fiz minha parte, tá aqui, ó. Eu provo que no dia tal eu fiz isso aqui. Então isso precisa ser feito. Eu acho que esses dois aspectos, esse de registrar tudo e o que eu falei no slide anterior, da conscientização das pessoas, são as atividades mais intensas e mais importantes, ao meu ver, do que um DPO deve fazer. Repito que as outras são tão importantes quanto. Mas esses dois eu acho que são os fundamentais. Até mesmo porque se a conscientização for bem feita, em longo prazo o seu trabalho vai diminuir. É óbvio que as pessoas vão começar a saber mais sobre o tema, vão evitar. Passei por isso ontem. Uma determinada pessoa, uma determinada situação, chegou e falou, olha, vieram falar comigo sobre X e eu já disse que não podia. E é uma pessoa que 3 semanas atrás sentei com ela e falei, olha, isso é dado pessoal, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Tá? Então, aí é uma questão de dia a dia, do jogo de cintura, de conscientizar. Para terminar, sim. Claro. A parte do registro é curioso, a gente tem na nossa lei, na verdade é um artigo, que é o 37, que fala que o controlador e o operador devem manter os registros. Mas a gente não tem toda, digamos, o detalhamento em relação ao registro. Então se fala muito pouco sobre o registro, não nem tem autoridade, então também não tem aquele modelo. O padrão, sim. Eu acho que esse é um ponto que a gente vai desenvolver também. Sim. E o registro que a CNPD, por exemplo, disponibiliza, ele é completo. Ele põe lá data, quem é o responsável, quais dados pessoais, quais categorias de dados, qual o fundamento é. Então, vocês já viram, quer dizer, a gente colocar tudo o que está sendo feito. Quem é o responsável, quais são os meios técnicos e por aí vai. Agora, não são só desafios, são também oportunidades, apesar de que oportunidades eu trouxe menos, não quer dizer que tenham menos, né? Mas, primeiro, é um território desconhecido, como eu falei antes, e aqui é óbvio que isso é mais pessoal, mas eu acho isso vantajoso. Eu acho isso vantajoso porque quem sai na frente, digamos assim, tem a tendência de, em médio e longo prazo, ganhar mais. E quando eu digo ganhar mais, não é só ganhar mais dinheiro, mas é ganhar mais em termos de, enfim, oportunidades, de conhecimento e por aí vai. O segundo é essa questão de ser um cargo bem remunerado, ou seja, eu não sei se realmente será assim, eu vi algumas reportagens no Brasil dizendo que a média deve ser de 8 a 20 mil reais. Não sei se vai chegar a tanto, não sei, não estou lá, né? Não sei quais são os debates sobre isso, foi só o que eu vi em algumas notícias, mas por aqui é um cargo razoavelmente bem remunerado, considerando-se a média, o custo de vida, então vale a pena em termos financeiros. Tem a possibilidade de trabalhar em vários lugares, ou seja, você, é claro que depende, óbvio, da situação, de cada caso e tudo mais. Mas, em princípio, pelo menos aqui pelo RGPD, você não precisa ter exclusividade. É lógico que, se a empresa exigir, claro, né, tirando essa situação, você pode trabalhar em 3, 10, 5, 15 empresas ao mesmo tempo sendo o DPO delas. Óbvio que tem a questão de ética, quer dizer, eu trabalho hoje em uma empresa e eu não vou ser DPO da concorrente, é óbvio. Né? Por uma questão de ética, claro que isso não funciona. Mas se eu tenho oportunidade numa empresa de uma outra área que não tem absolutamente nada a ver, isso se torna possível. E essa questão que eu acho aqui também extremamente relevante, que é uma questão de um desenvolvimento internacional da carreira. Ou seja, basta ver aí que as legislações, óbvio, são distintas, são diferentes, mas pelo menos a legislação, no caso aí do Brasil, por exemplo, ou outras na Ásia, talvez nos Estados Unidos nem tanto, mas as legislações têm um certo padrão, elas são razoavelmente iguais, então aquilo que você aprende num lugar, você pode aplicar a maior parte em outro. Então, para quem tiver esse objetivo, eu acho que isso aqui é extremamente relevante. Quer dizer, eu tive a oportunidade, por exemplo, de, em março, ir a Paris, a um evento por lá, em que isso aqui ficou muito claro.
Ou seja, essa possibilidade de repente... Claro que aqui na União Europeia é um regulamento que vale para todos, etc., apesar das diferenças, mas é uma vantagem que eu acho que pode ser visto como oportunidade. Aqui está escuro, mas eu coloquei meu LinkedIn, meu e-mail, depois eu disponibilizo quem tiver interesse, quem não tiver. E é isso. Perguntas? Dúvidas? Não? Fome? Quem tem fome? Por isso que ninguém tem perguntas, né? Mas é isso. Muito obrigado e até a próxima.